Segundo Crônicas, capítulo 7. A palavra do Senhor diz assim, vamos ler a partir do versículo 11. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e se fizeres tudo quanto te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa agora tão exaltada, todo aquele por ela passar pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. Vamos ler o versículo 14 mais uma vez. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado porque esse é o momento em que vamos ouvir a tua palavra. Usa a minha vida por misericórdia e por amor a cada um que veio aqui nessa noite. Não deixa ninguém sair daqui vazio, Senhor, mas repleto, cheio, completo, pleno da tua palavra. Senhor amado, eu sou apenas um instrumento. Eu não tenho poder, eu não tenho autoridade. Toda autoridade, todo poder existe na tua palavra. Toca os corações nessa noite e usa a minha vida, que através das minhas palavras, só as que são do teu Espírito Santo, toque nos corações aqui, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar a respeito desse texto e a respeito de um homem que Deus falou com ele só 2 vezes. O nome dele é Salomão. 2 vezes Deus falou com Salomão. E é interessante que esse Salomão, as 2 vezes que Deus fala com ele, a primeira, ele fez uma oração, dizendo: eu sou menino, não consigo governar esse grande povo. E Deus aparece a ele em sonho e diz: olha, como você não me pediu riqueza, como você não me pediu glória, poder, eu vou te dar a sabedoria e ainda acrescento glória, riqueza, etc. e tal. A segunda vez foi aqui. Salomão constrói o templo e assim que ele termina o templo, ele faz uma oração a Deus. Ele ora ao Senhor. E assim que ele termina a oração, o que acontece? O Senhor fala com ele pela segunda vez. Olha que interessante, um homem que ouviu Deus 2 vezes. O final da história dele não é tão bonita. Quem conhece a história de Salomão? Não é tão bonito o final, mas o início é maravilhoso, não é verdade?
Por que Salomão construiu esse templo? Bom, a palavra de Deus diz que Davi fez uma planta. Davi fez uma planta e o Senhor tinha dado a ele toda a sabedoria para que desenhasse a planta do jeito que Deus queria, com as medidas que Deus desejava. Assim como Deus tinha dado lá a Moisés a planta do tabernáculo, Deus deu a Davi. Só que Davi falou, eu vou construir. Eu sou um rei poderoso, sou um rei forte, e conseguirei construir isso daqui. Inclusive eu sou amigo de Irão. Só que tem um porém, Natã, o profeta, vai até Davi e diz o seguinte, olha, Deus não quer que você construa esse templo, porque as suas mãos são o quê? Sanguinárias. Você é um homem que matou muita gente. Eu digo que Davi, um dia eu usei esse termo bem coloquial, Davi tinha sangue no olho, não é assim? Como Caleb. Davi era bravo, brigão, guerreiro. E Davi, antes da sua morte, entrega a planta ao seu filho. E diz assim, Salomão, você será o rei. Você será o rei. Salomão é toda uma história engraçada, porque ele nem poderia ser o rei, porque não era o filho mais velho, não era o primogênito, né? Mas enfim, Deus escolheu quem? Salomão. E o rei se agradou, porque o rei era apaixonado pela mãe de Salomão. E Salomão tem essa grande responsabilidade. Eu penso que a primeira oração de Salomão não é só porque ele tem um grande povo na mão, mas também, e um grande povo dividido, só o pai conseguia reunir. Vocês sabem da história que Davi, cerca de 7 a 8 anos, reinou somente sobre Judá. A posteriori, depois todos os filhos de Saul morreram, aí ele foi proclamado rei de todo Israel. Então Salomão entendia a encrenca que estava entrando. E agora ele não tinha só um povo difícil de lidar, mas ele também tinha a responsabilidade do quê? De construir um grande templo. Olha que interessante. Bom, Salomão ouviu os conselhos do pai, foi até um amigo dele, Irão. Irão o ajudou, Irão com muita sabedoria, arrumou tudo que era necessário, ele construiu, ele organizou tudo que o Senhor tinha determinado e fez uma oração a Deus, e após essa oração, o Senhor respondeu a ele. Concluiu toda a solenidade de consagração do templo, e o Senhor responde. O Senhor aparece para Salomão, dizendo assim, eu ouvi a tua oração. Olha que interessante. Isso mostra para a gente que quando nós estamos num momento de crise, nós oramos e Deus nos responde. Mas também, quando estamos num momento de alegria, imagina que Salomão terminou um templo. Então ele estava ou não estava alegre? Estava muito alegre, estava eufórico, o povo estava eufórico. Conseguimos construir o templo ao Senhor. E Salomão não só construiu o templo ao Senhor, mas também construiu a casa real. Nesse momento, nós temos o templo em Jerusalém e nós temos também a casa real. Ele estava muito feliz, agora o rei tem uma casa. O rei agora pode habitar no lugar. E nesse momento em que o Senhor fala com ele, tem algumas lições que são maravilhosas. Salomão não cumpriu, mas são maravilhosas. Salomão não cumpriu por quê? Olha que interessante. A história de Salomão diz que ele era muito sábio, e por ser sábio, ele conseguia resolver muitos problemas. Só que Salomão era um homem que se apaixonava fácil. É verdade. O texto diz que ele teve mulheres e mulheres, centenas de mulheres, mas ele as amou demais. Salomão era apaixonado. Salomão fica imaginando Davi com uma harpa, Salomão com uma lira, né? Tocando e recitando para suas mulheres. Era um homem apaixonado demais. E era tão apaixonado que assim que termina o templo, bom, a sua glória foi notória. E nesse momento ele começa a se casar com mulheres de outros reinos, mulheres de outras nações, porque era uma estratégia política. Para você anexar territórios ao seu território, imagina um rei que não tem filho, ou seja, não tem um filho do sexo masculino, mas ele tem uma filha. Então eu, como rei, o que eu faria? Eu casaria com a filha desse rei, assim que o rei morresse, todo o patrimônio, todo o território daquele rei pertenceria a quem? A mim como rei. Então Salomão tinha estratégias para aumentar o seu reino, para aumentar a sua glória, a sua fama, o seu poder. Só que tem um porém. Essas mulheres, quando chegam ao seu reino, tinham os seus deuses. Algumas adoravam Astarote,
outras adoravam aos deuses Moloque. E o que acontece aí? Nesse momento, Salomão começa a se prostrar diante desses deuses falsos. E aí a ruína dele foi completa. Como se não bastasse, Salomão falou, olha, são as minhas esposas. Elas estão distantes das terras delas. Então o que eu vou fazer? Aqui eu quero construir esses deuses para que elas não voltem lá para aquele território. Já é meu mesmo, fique aqui mesmo. Fique aqui, adore aqui. Eu faço uma estátua para você e você fica aqui. Bom, Salomão, com toda a sua sabedoria, não conseguiu, em razão do seu coração apaixonado, né? E amou demais, porque você ter milhares de mulheres é amar demais, não é? É amar demais. Bom, esse homem não era muito diferente de Davi. Vocês sabiam que Davi também era terrível? Davi era terrível, o camarada era sanguinário, mas também, me permitam a palavra, o Moody, no seu comentário, ele usa um termo que parece até chulo, mas é um termo interessante. Ele fala assim, Davi era um homem, eu não sei se eu falo, Moody falou no livro dele, então eu posso dizer, era um homem fogoso. Olha que termo ruim. Moody diz no comentário bíblico, porque Davi tinha esse lado difícil. E o que acontece? Ele mata Urias, porque ele somente viu uma mulher. Imagina um homem que só vê uma mulher e mata o marido, porque se apaixonou. Salomão herdou isso do pai, e essa foi a ruína dele. Olha que interessante. E ele sabia que não poderia ser assim. Antes de Davi morrer, Davi aconselhou Salomão. E Davi disse assim para ele, olha, o Senhor Deus me disse que se os meus descendentes continuarem cumprindo a lei do Senhor, não faltará o quê? O rei. A casa de Davi permanece para sempre, e esse reino não será dividido. Ele ensinou Salomão. Ele disse, ande aqui, conforme esse livro. Ele falou muito similar ao que está em Josué capítulo 1. Ele ensina Salomão, ele explica para Salomão. Só que eu penso comigo, e aí me permitam falar isso, que falar não ajuda muito. Um pai precisa viver aquilo que fala. E Davi não era lá um exemplo de pai. Os irmãos conhecem a história de Davi. Davi não era lá um exemplo de pai. Então ensinou muito bonito. Só que Davi cumpriu? A única coisa que Davi tinha é um coração segundo o coração de Deus, porque ele nunca se prostrou diante de uma estátua, diante de um outro Deus, nunca. Davi seguiu retamente os caminhos do Senhor. Por outro lado, a sua vida, a sua conduta era difícil. Era tão difícil. Inclusive, ele dá alguns conselhos para Salomão, dizendo assim, olha, lembra quando eu estava fugindo de Absalão? Lembra? Então, lembra daquele homem? Lembro. Mata ele, viu? Quando você assumir o trono, mata ele. Mata porque ele vai tentar matar você também. Lembra de Joabe? Lembra, Joabe é traiçoeiro. Joabe é o comandante do nosso exército, mas assim que você assumir o trono, destrói Joabe, porque Joabe é traiçoeiro. Olha só como Davi era. Davi queria o poder a todo custo também. Talvez seja uma das razões porque os nossos políticos não querem sair do poder de forma alguma, né? E discutem na justiça, e vão para o STF, e tentam, de toda forma, fugir de impeachment, porque o poder deve ser muito... Bom, Davi não queria sair do poder de forma alguma. Morre ensinando o filho a continuar no poder. Mas ele ensinou Salomão. É o seguinte, não deixe de cumprir o livro da lei. A primeira vez que Deus se revela a Salomão, ele também ensina isso. Ele fala, olha, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar glória, etc. e tal. Só que tem um porém. Pisa direito. Não é assim? Pisa direitinho. Pisa direitinho. Salomão, nos primeiros anos, 970 a.C., ele assume o trono, governou 40 anos. O que aconteceu com esse Salomão? Ele, bonitinho, vamos construir o templo? Vamos fazer conforme meu pai. Só que a glória subiu para a cabeça. A fama subiu para a cabeça. Eu lembro de um pastor, não sei se vocês o conheceram,
Pastor Raimundo Nonato. Quem conheceu o pastor Raimundo Nonato? Ele foi meu professor no seminário. E ele disse o seguinte, que todo homem enfrenta 3 barras na vida. E aí eu vou também falar para as mulheres, não é? Mas ele falou para os homens. Ele disse o seguinte, o homem enfrenta, primeiro, a barra do quê? Da saia. E a mulher, eu digo, a barra do paletó, não é? Tá casadinho, tá feliz. Aí daqui a pouco o diabo vem e coloca o quê? Uma saia ou um paletó. E o que acontece? Não consegue enfrentar essa barra. A segunda barra que ele falou foi assim, eu lembro como se fosse hoje, ele ensinando na sala, e ele dizendo, a segunda barra é a barra da fama. Porque se você tem sucesso naquilo que faz, você fica o quê? Famoso, famosa, não é assim? E a barra da fama muitas vezes tira também na presença do Senhor. Tira ou não tira? Quantos pastores, quantos líderes cristãos que começaram bem, começaram ou não começaram? E agora você olha na mídia, é dinheiro na cueca, foi ou não foi? É desvio de dinheiro, é um monte. Começaram bem, mas a fama fez o quê? Fez mal, se tornou orgulhoso, orgulhosa. E a última barra é a barra do ouro. Quem gosta de ouro aqui? Quem gosta de ouro? Sejam sinceros, pelo amor de Deus. Quem gosta de ouro aqui? Olha, as mulheres gostam mais, né? O Abdias está dizendo, a mulherada gosta mais. São barras. Salomão não conseguiu vencer nenhuma delas. Barra da saia, ele já casou com 1000 mulheres, né? Fama, ficou famoso. A rainha de Sabá queria saber quem era o homem. Não é assim? Fama ele tinha. Ouro, então, Salomão se torna um homem tão ganancioso que ele não escravizou apenas os povos ao redor, os povos a conquistar. Ele escraviza depois o seu próprio povo. Tanto que Jeroboão, quando tem um encontro com o profeta Aías chega, coloca o seu manto no chão e rasga e fala assim, escolhe quantos pedaços você quer. Rasgou em 12 pedaços. O Jeroboão escolheu quantos pedaços? 10 pedaços. Aí Aías fala para ele assim, olha, o Senhor diz para mim, assim como os pedaços que você escolheu, essas são as tribos que ele vai entregar na sua mão. E Salomão era o rei. Porque Jeroboão foi escolhido por Salomão como seu superintendente. Ele ficava à frente das construções. O texto de Salomão ensina para a gente que Salomão era como o Maluf. Construiu muito. Construiu a ponte do rio que cai, não é? Construiu um monte de coisa. Mas Salomão construiu mesmo. Só que construiu sob um regime de escravidão. Escravidão dos povos conquistados e depois escravidão do seu próprio povo. Os impostos eram altíssimos. Tanto que Roboão, filho de Salomão, assim que assume o trono, aí cumpre-se o que o profeta Aías tinha falado. 10 tribos se volta contra Roboão, filho de Salomão, e chamam Jeroboão. Por que chamam Jeroboão? Jeroboão fugiu, foi para o Egito, porque Salomão ficou sabendo que o profeta Aías consagrou ele. Falou, você será o próximo rei de Israel. Gente, que loucura, né? Que história. Que história. E é interessante, depois o Senhor fala, olha, eu falei com ele 2 vezes. 2 vezes. Mas ele não me ouviu. Ele não me ouviu, ele fez tudo o que era errado. Então eu vou tirar as 10 tribos de Salomão. E tirou. E aí nós temos a divisão. O reino se dividiu em 2 partes. Nós temos o reino do norte, depois de Salomão, e temos o reino do sul. O reino do norte chamou-se Israel, com a capital em Samaria, e o seu primeiro rei foi Jeroboão, que não era descendente de Salomão, portanto não era descendente de Davi, e nem era de Saul. E o reino de Judá, que ficou Roboão. Depois Roboão teve um filho chamado Abias, lembro como se fosse hoje. Depois teve um filho chamado Asa, e depois teve um filho chamado Josafá. Por isso que eu lembro.
Eu já fui rei, né? Olha só, meus irmãos. Só que tem um porém. Com todo pecado, Deus falou com ele. Amém? E a tradição conta-nos o seguinte, que Salomão fez muita coisa errada. No início escreveu Provérbios, lembra de Provérbios? Quem já leu Provérbios aqui? Mas no final da sua vida ele escreveu o quê? Eclesiastes. Eu acho que ele relembrou disso aqui, ó. Se você, Salomão, chamar pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e também, porque não adianta só você se humilhar, me chamar e orar. É necessário o quê? E o que é conversão? É arrependimento. Se você se arrepender, Salomão, aí eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus. Olha como Deus é misericordioso, igreja. Olha como Deus é misericordioso. Como Deus é misericordioso. Davi aprontou demais. Só que Davi nunca se prostrou diante de outro Deus. Davi era um homem que se arrependia. Senhor, eu matei Urias. E por que você matou? Porque eu quis. Deus castigava. Castigava ou não castigava? Absalão quase tomou o reino de Davi. O próprio filho quase tomou o reino. A casa dele virou uma bagunça. Absalão mata Amon, porque esse Amon estuprou a própria irmã Tamar. Foi uma bagunça na casa de Davi, porque Deus o castigou. Só que tem um porém. Aquele Davi, ele se arrependia dos seus pecados. Escreveu o Salmo 51. Salmo 51 deixa claro, lava-me, Senhor, lava-me com ensopo, não é? Eu quero ficar limpinho. Eu quero ficar limpo, eu quero ficar alvo. E o Senhor perdoava. E o Senhor perdoa cada um que está aqui. Vocês sabiam disso? Sabia que Deus perdoa você? Sabia disso? Qual é o segredo, pastor, para ser abençoado? O segredo está aqui, ó. Ouço a tua oração. Primeiro orar. Você tem orado? Tem orado? Você ora de manhã, tarde, à noite? Ora? Amém? Eu não ouvi muito amém, né? Tem orado? Tem que orar. Tem que orar. Tem gente que ora assim, chega à noite. Obrigado, Senhor. E tem gente que pega a justificativa de mude. Mude, o reverendo, mude. Teve um seminarista que se escondeu debaixo da cama dele, porque disseram que Mude orava muito. E orava muito mesmo, era um homem de muita oração. E ele ficou escondido debaixo da cama do Mude, conta a história. E ele ficou escondidinho, o Mude sentou na cama dele e falou, boa noite, Senhor. Deitou e dormiu. Aí ele foi e contou para os outros seminários, como que história é essa que Mude ora nada? Ele só chegou à noite, sentou e, boa noite, Senhor, e dormiu. Que história é essa? E Mude ficou sabendo, chamou ele e falou assim, você não sabe o que é orar sem cessar? O que é orar sem cessar? E aí, gente, que história é essa? Eu estou em espírito de oração. Tem gente que é o dia inteiro falando palavrão, xingando, não é? Às vezes, coitado do marido. Às vezes, coitado da esposa. O dia inteiro, só palavrão, só coisa ruim, só... Olha, não dá assim. Mas tem gente que você chega perto dessa pessoa e você sente prazer de conversar. Porque o que sai dos lábios dessa pessoa são palavras de oração. Tem gente que está no carro dirigindo, não fecha o olho, hein? De olho aberto, mas está o quê? Em oração. Trabalhando ali, não é verdade, no trabalho? Não tem gente às vezes chata no trabalho, chega e te perturba? Tem ou não tem? Perturba você fica ali, você fala, ô Senhor, liberta esse endemoniado, né? E trabalhando, mas orando. Eu creio que Deus transforma todos os corações. Eu creio que Deus tem que orar. Porque quando ora, Deus ouve. Olha só, quantas vezes Deus falou com Salomão? 2, mas quantas vezes Salomão orou? Orou a outros deuses, mas a esse Deus aqui, olha, são 2 vezes que a gente vê uma oração de Salomão fervorosa. Uma, ele morrendo de medo, Senhor,
eu não consigo governar esse povo, eu tenho que construir um grande templo, eu não consigo. E Deus derrama sabedoria, glória, poder sobre ele. E a outra é o seguinte: Senhor, o templo está aqui, nós dedicamos ao Senhor, nos ajuda, Senhor, e tal. E o Senhor responde a ele. Não existe oração que Deus não responda. Você pode dizer isso comigo? Não existe oração que Deus não responda? Todos juntos? Não existe oração que Deus não responda. Ok? Hoje é domingo, eu estou meio perdido no tempo. Quinta-feira, eu fiz um pedido para minha esposa. Minha esposa, os convidados não sabem, essa loirona linda que está aqui. Te amo, amor. Eu falei, amor, eu quero ir em Sorocaba. Foi um pedido que eu fiz para ela. Ela falou, e minha esposa sempre responde, a resposta será ou sim ou não. Ela falou, não. Nós vamos em outro lugar. Eu falei, tá bom, então vamos em outro lugar. Você fala assim, é engraçado. E foi muito gostoso outro lugar. Né? Deus também responde. Ou sim, ou não. Mas a resposta de Deus é sempre o quê? A melhor, claro. Porque a vontade dele é o quê? Eu sempre falo na oração. É boa, é perfeita e agradável. Está com 100 anos. 100 anos. Foi acometido de uma doença. Senhor, me cura, eu quero viver mais. Chega, né? Está na hora de ir para o céu. Não é? Ela está urinando na calça, não está mais conseguindo viver bem. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Está com 115, 120, que eu vou ver até 125. Chega. Tá bom, já viveu bastante, já conheceu muita gente, os amigos já morreram. Tem lugar melhor que o céu? Não, tá bom. A tendência nossa teve um problema, a gente só consegue enxergar aquele problema ali. A gente não observa o que Deus já fez até aqui. Tem gente que está por aqui de dívida, porque eu li no jornal agora que tem uma santa chamada Santa Edwings, ou Ludwig. Edvirges de Ludwig, né? De Edwing ou Ludwig? Vocês não sabem nada, hein? Vocês não são devotos de jeito nenhum, hein? Que povo sem devoção. Olha só. Brincadeira, igreja. Ela é a santa dos endividados. É a santa dos endividados. O que é isso, pastor? O que o senhor quer dizer? Tem gente esse ano, e não está lá debaixo da santa, lá pedindo para ajudar em razão das dívidas, mas está na igreja assim de dívidas. E está desse jeito. Porque Deus não presta, que Deus é esse? Ah, que vida desgraçada! Que vida miserável! Mas não lembra que alguns anos atrás viajou, se divertiu, pagou tudo que é conta, estava numa alegria. E aí, gente? A gente não lembra desses momentos bons, a gente só lembra do momento aqui. Não, Deus não existe. Deus não existe. Alguns anos atrás, tem gente aqui que nasceu sem vida, e Deus ali no momento fez você o quê? Ressuscitar, voltar a respirar. Não lembra disso. Mas lembra dessa dívida, dessa crise, que vida desgraçada. Eu quero morrer. Faz igual a Elias, mata, Senhor, eu quero morrer. Jonas estava debaixo ali de uma arvorezinha, daqui a pouco Deus manda um vermezinho, come ele. Não, eu quero morrer. Que sol miserável é esse? Eu quero morrer. Mas o miserável não lembrou que Deus salvou ele de um ventre de um grande peixe. Ele poderia ter morrido, mas Deus abençoou ele, livrou ele. Quantas bênçãos Deus já nos concedeu. É bênção?
A minha esposa está aqui na frente, é bênção para mim. É. Saiu na Veja essa semana, aquele casal que teve 5 filhos, eu fiquei olhando, Senhor, será que vai acontecer com a gente? Porque ter filhos também é o quê? É bênção, tadinha da minha esposa. Ela falou, Senhor, não. O seu filho é uma bênção de Deus. Muitas vezes você reclama o dia inteiro, mas você não repara quantas bênçãos Deus já entregou para você. Conta quantas bênçãos. Oração é o segredo? É o segredo. Hoje pela manhã eu falei assim, se você começar a orar de verdade, ao invés de 5 gotinhas de Rivotril, vai começar a usar 3. De 3, vai diminuir para 2. Daqui a pouco não está mais precisando. Diazepamzão lá, vai diminuir. Vai diminuindo. É claro que tem gente que tem alguma doença e é primordial que tome esse remédio, tome esse tipo de calmante. Mas tem gente que não tem doença nenhuma. E é uma vida atribulada, a mente atribulada, não consegue dormir à noite, não consegue fazer nada. Começa a orar. Salomão orou e Deus respondeu ou não respondeu? Respondeu. Outra coisa que é importante, é só orar, pastor? Não, não é só orar não. Também tem que se humilhar. A arrogância é uma das coisas terríveis que a gente tem. Sabiam disso? Eu vou falar uma coisa e vocês vão não se identificar, porque nessa igreja não tem gente assim. 2 amigos conversando. 2 amigos conversando. Você fala assim, não, humildade, nós somos todos humildes. E um começa, porque lá no ano tal, eu fiz assim, assim, assim. O outro fala, é mesmo? Pois eu fiz assim, assim, assado. Cada um quer falar o quê? Que fez mais do que o outro. É como um pescador, né? Fui pescar um peixe, tirei tão grande que baixou um palmo de água, né? Tem crente que é assim, é orgulhoso. É orgulhoso. A história dessa pessoa sempre tem que ser a melhor. Sempre tem que ganhar no papo. Não, porque o meu é melhor. Não, porque a minha esposa é a mais bela, o meu carro é o melhor. Porque os meus estudos são os melhores. Porque eu sou o melhor. Porque eu não sei o quê. Olha só. Não adianta ficar orando se não tiver humildade no coração. É necessário ser o quê? Humilde. Humilde não é ser humilhado. Ser humilhado, um terceiro vem e humilha você. Como fizeram com Eliseu. Lembra de Eliseu? Você é careca, você é careca, você é careca. Ele fica bravo e a ursa vem, ele amaldiçoa os meninos, a ursa vem e mata 42 rapazes, não é assim? Isso é humilhação. Agora, ser humilde, você toma um posicionamento nessa noite, dizendo, Senhor, me ajuda a honrar mais o meu próximo do que a mim mesmo. Outra coisa que é importante na vida, é importante buscar ao Senhor e é importante se converter dos maus caminhos. O que é conversão? Conversão é isso aqui, ó. Conversão é isso aqui. Você está andando, olha lá, que elegância, né? Está andando, e aí o que você faz? Dá o quê? Meia volta. Você vai ter que virar as costas para algum lugar, não é assim? E a frente para outro local. É isso aqui. Conversão é isso. Você está indo nesse caminho. Está indo lá. Estou indo nesse caminho. De repente eu percebo que esse caminho não é legal. Esse caminho não é o que Deus quer para mim. O que eu faço? Você estava indo lá na outra igreja. Aí esse caminho não é legal. Você fala que essa vez eu vou para a Igreja Batista Central. Vira as costas e vem para a Igreja Batista Central. Quem está em casa, Rua Miosotti, número 54. Pensando no pecado? Eu estou indo em direção ao pecado. Tudo bem? Estou indo em direção ao pecado. Estou aqui, ó, indo em direção ao pecado. Um dia, eu dou as costas ao pecado. O que é isso? É arrependimento. E quando eu dou as costas para o pecado, eu agora me volto para quem? Para Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que é isso? É fé. Acontecem 2 coisas. Arrependimento e fé. Porque eu me volto para quem?
para Cristo Jesus. A junção dessas duas doutrinas, arrependimento e fé, forma a conversão. Não existe conversão sem arrependimento e não existe conversão sem fé. Por isso que João Batista gritava: arrependei-vos! E Jesus depois vem o quê? E crede! Porque sem arrependimento e sem fé, não tem conversão. Outra coisa, arrependimento não é remorso. Não é remorso, pastor? E qual a diferença de arrependimento e remorso? Remorso é assim, ó. Eu sou advogado e você conhece e estuda o direito penal. No direito penal, o que acontece? O criminoso, quando comete um crime, ele fica morrendo de medo. E morrendo de medo do quê? Da sanção, das penas da lei. Ele fica morrendo de medo que o Estado o persiga, o encontre e o encarcere. Ele morre de medo. Sabe por quê? Porque ele não se arrependeu. Se ele tivesse arrependido, ele não teria medo. Ele não teria era mais vontade de fazer o crime. O cristão, quando se arrepende, ele não tem medo do que Deus vai fazer com ele. Ih, você viu o que Deus fez com Davi? Ih, agora vai morrer meu filho, vai morrer não sei quem porque eu pequei. Ai, meu Deus, que medo que eu tenho do Senhor. O nosso relacionamento com Deus não é mais de medo. Não, não, não. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de amor. Eu amo a Deus com toda a força e entendimento. Com tudo que eu tenho, eu amo a Deus. É um relacionamento de amor. Então eu não tenho medo no sentido de, olha, eu não vou fazer isso porque Deus está de olho. Não! Eu não quero mais cometer isso, Deus, porque eu não tenho mais prazer no pecado. Eu entristeço a minha alma, porque eu não desejo mais isso. A minha carne é fraca, mas eu não desejo mais isso. Eu me arrependo. Há um entristecimento, sim. Há um reconhecimento no campo intelectual, há também. Eu sei o que é o pecado. Eu entendo o que é o pecado, mas também no meu sentimento, a partir daquele momento, eu não tenho mais prazer naquilo que eu fazia. E eu chego a dizer como Salomão, quer saber de uma coisa? A suma é, teme a Deus. Ele chegou a essa conclusão, eu deveria a minha vida inteira ter o quê? Confiado no Senhor, respeitado os mandamentos de Deus. Não com medo, porque Salomão morreu rico, poderoso. Não com medo. Arrependimento não é medo. Se você tem medo, você até agora não se arrependeu. Se o seu relacionamento com Deus é relacionamento de medo, Senhor, eu tenho medo. Olha, não deixa acontecer nada com a minha casa. Não, não, não. Arrependimento é assim, Senhor, me perdoa. Eu não deveria ter feito isso. Um coração contrito. Um coração quebrantado. Eu não tenho prazer nisso. Nisso o quê, pastor? Seja mais claro. Precisa ficar falando de pecado, igreja? Hã? Senhor, a moça lá está de conversinha, não é? E o marido está como? Todo felizinho, né? Está se sentindo bonitão. Está se sentindo maravilhoso. E aí Deus vem e fala assim, estou de olho em você aí, tá vendo? Aí fala, não, ai meu Deus, não pode acontecer isso, porque se minha esposa descobrir, o que vai acontecer? Isso não é arrependimento. Isso é o quê? Remorso. Porque se realmente houvesse arrependimento no seu coração, você nem daria conversinha para aquela moça. As mulheres não pecam. E aí passa naquela novela, porque aqui ninguém assiste novela. Só de crente. Que moço bonito. Olha que peitoral. Isso deveria ter sido escolhido para ser o Moisés. Se tivesse um assim aqui em casa. Porque aqui tem uma CCE. Precisando de um Brastemp aqui, né? Quieto, se meu marido ouve isso, meu Deus.
Deus me perdoe. Ai, que história é essa? É remorso. Quem controla a sua televisão é você, irmã. Muda de canal. É interessante, né? E mentir. Quem não mente aqui, levanta a mão. Ah lá, levantou. Criança eu acredito, porque criança fala a verdade. Gente, nós somos fracos, sim ou não? Sim. Quem é forte aqui? Ninguém. Somos todos fracos. Mas a questão é, como tem sido o seu relacionamento com Deus, de remorso ou de arrependimento? Porque o texto diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, quer que Deus responda a sua oração? Quem quer que Deus responda a oração? Amém. Irmãos, eu tenho tanto pedido para Deus, e você? Eu tenho um monte de pedido para Deus. E muitas vezes meus pedidos não chegam. Será que é porque está faltando alguma coisa em mim? Porque Deus responde, ou sim, ou não. Então se é não, Deus já responde também. Não vou te dar. Ponto. Mas se Deus fica em silêncio, e aí eu já começo a me preocupar. Falo, peraí, Senhor. Peraí, deixa eu fazer um exame. Lembra da ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí eu ouço do céu as orações, só que eu não respondo ainda, eu não saro. Primeiro eu perdoo os pecados, para depois eu sarar a terra. Eu quero ter a minha terra sarada. Eu quero. Os olhos do Senhor estão abertos. Os ouvidos do Senhor estão atentos à oração que se fizer neste lugar. Amém? Você fala, peraí, pastor, neste lugar? É neste lugar. É neste lugar, porque essa palavra aqui serviu para Israel, mas serve também para o Brasil. O Brasil está como está, porque os brasileiros não oram ao Senhor. E a igreja cristã também não tem orado o suficiente, não tem se arrependido. Alguns anos atrás eu vi pastores de mão dada. Estavam ou não estavam de mãos dadas? Estavam ou não estavam? E orando. Ó Senhor, imagina que blasfêmia. E a mala de dinheiro ali. E depois foram presos. Esse ano nós tivemos denúncias de igrejas evangélicas lavando dinheiro sujo. Igrejas evangélicas sérias lavando dinheiro. Essa palavra aqui não é palavra só para Israel, é a palavra para a República Federativa do Brasil. O Brasil só vai mudar o dia que tiver cristãos que realmente amem a Cristo Jesus, que buscam a Deus com humildade, que se convertem dos seus maus caminhos. Porque não adianta eu ficar falando lá do prefeito, lá da presidente, de não sei o que e tal, mas e eu? Como estão os meus impostos? Como é que está a minha vida? Olha como a gente tem vários erros. É o jeitinho brasileiro em tudo. A gente dá jeitinho em tudo, e a gente pega esse texto e fala assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, não é assim? Se humilhar, e a gente ora, e a gente chora, oh, que lindo, que música bonita, fizeram um compasso maravilhoso. Olha que pessoa ungida que canta isso. Mas o que adianta cantar? Do que adianta uma apresentação bonita, cheio disso, cheio daquilo, cheio de purpurina? Mas se na prática a gente não está se humilhando, se na prática a gente não está sendo perdoado, e se na prática Deus não está ouvindo e não está sarando a nossa terra. 40 milhões de evangélicos no Brasil, mas continua o crack. Essa semana, eu e minha esposa, foi na quinta, a gente voltamos por Carapicuíba, e eu não sei o nome daquela avenida, entrando em Osasco, e os homens na sarjeta, fumando crack, e fumando, e a mão tremendo, eu fiquei olhando, a Larissa com medo, eu falei, calma aí, calma, não vai acontecer nada. Como é que pode a igreja crescer dentro de um país e aumentar também o número de pessoas no crack, crianças sendo vendidas, prostituição infantil no país? Como é que pode acontecer isso numa nação que tem 40 milhões, e a perspectiva é que cada vez tenham mais evangélicos, tenham mais cristãos, e antes de evangélicos somos um país cristão, porque católicos, e é um país miserável,
um país em que a corrupção é enorme, um país em que não existe a piedade, em que o preconceito impera nessa nação, em que quem tem, tem muito, e quem não tem, não tem absolutamente nada. A impunidade, a desigualdade social não tem mudado nessa nação. Então, do que adianta ler a Bíblia? Do que adianta ir a uma igreja? Se a nossa vida não tem sido mudada pelo Senhor. Pai, eu quero ter a sabedoria de Salomão, mas eu quero também ter obediência à tua palavra. Porque Salomão teve tanta sabedoria, mas obediência zero. Obediência zero. Deus tem nos chamado para fazer a diferença. Amém? Deus tem nos chamado para fazer a diferença. Vamos fazer a diferença? Vamos fazer a diferença? Vamos. E o Senhor prometeu a Salomão que se ele não se desviasse, a família dele continuaria reinando. Eu creio que Deus promete à Igreja Batista Central de Osasco. Se nós continuarmos rumando os trilhos do Senhor, essa igreja só cresce, só cresce, só cresce. Ela jamais se divide. Ela cresce cada vez mais e mais. Amém? Amém. Chega, senão eu vou falar mais ainda. Fique em pé, senão eu vou falar mais. Eu gosto de falar. Mas não dá para falar tudo num culto só. Não foi assim? Deus demorou anos e anos e anos falando para formar o texto. Não dá para pregar tudo num culto só. Olha para o seu irmão e fala assim: você me ama? Você me ama? Então me ajuda a ser melhor. Me ajuda a melhorar, não é? Me ajuda, batalha longa, eu sou pecador, você também é. Ninguém aqui é santinho. Alguém é santinho aqui? Ninguém é santinho. Mas nós precisamos nos corrigir. Nós precisamos mudar o nosso jeito. E aí o Senhor ouve do céu e sara a nossa terra. Eu quero ser sarado. Eu quero ser sarado. Eu quero. Isaías 53 fala de que Jesus Cristo, nas pisaduras dele, nós fomos o quê? Sarados, sarados. E a gente até canta aquele refrão: eu sou sarado. Lembra disso? Eu sou sarado pelo nome de Jesus. Que você saia daqui sarado. Que essa semana seja uma semana em que você realmente busque o Senhor, se humilhe, que você se converta dos seus maus caminhos e que na segunda, terça, quarta, quinta e sexta as orações sejam respondidas na sua vida. Amém? Amém? Deus te abençoe. Feche seus olhos. Pai bendito, obrigado por esse momento, obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus porque é o Senhor quem fala conosco, que o Senhor ilumina a nossa mente para transmitir à tua igreja o que o Senhor quer dizer. Pai, nós vimos na vida de Salomão um homem que sabia tudo, mas um homem que não cumpria nada. Pai bendito, nos ajuda a não só saber a tua palavra, mas cumprir a tua palavra. Pai, que a gente não esqueça dos teus mandamentos. Grava a tua lei na tábua do nosso coração, para não pecarmos contra ti. Obrigado pelos nossos convidados. Obrigado por todos, Senhor, que vieram nesse culto para juntos louvar e bendizer o teu santo nome. Dá uma semana abençoada, dá uma semana de alegria, uma semana de paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para todos sempre. Toda a igreja diz amém. Abraça bem forte teu irmão, depois senta que nós vamos cantar no último hino e depois eu estarei na porta para te dar um abraço.